Queria que nós considerássemos hoje uma linha que nós inclusive já lemos, 1 Coríntios 11, a parte B do versículo 23, 1 Coríntios 11, 23b. O Senhor Jesus, diz a parte B do versículo 23, na noite em que foi traído, tomou o pão. O perigo da familiaridade. Nós já ouvimos essas palavras que acabamos de ler inúmeras vezes. Se você é um crente antigo, você já ouviu este texto, principalmente nas celebrações de ceia, muitas vezes, quem sabe centenas, se não milhares de vezes. E às vezes é comum nós ouvirmos textos que nos são familiares sem prestar atenção. Isso acontece em muitos âmbitos de nossas vidas. Pessoas que amamos muito, muitas vezes são a que nós menos damos atenção. Textos que conhecemos de cor, muitas vezes nos desligamos ao ouvi-los. Quem de nós nunca ouviu ou mesmo recitou a oração do Pai Nosso sem considerar nas verdades que estão ali contidas? Há vários exemplos de situação que nós conhecemos bem o texto e nós falamos no automático. Talvez um caso clássico seja João 3,16, que a maioria de nós sabe de cor. Mas quantos de nós, ao dizer João 3,16, considera o tamanho do amor de Deus, a paixão de Deus a ponto de dar o seu único filho? Quem de nós daria o único filho para morrer por inimigos? Que é o que Deus fez. Deus amou o mundo de maneira tão apaixonada que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça eternamente, mas tenha vida com ele para sempre. Então, perigo da familiaridade. É interessante notarmos a maneira como o apóstolo Paulo retrata a ceia que nós estamos nos referindo aqui. Se prestarmos bem atenção no contexto da ceia, a perspectiva que Paulo usa é estranha. Eu tenho certeza que você nunca prestou atenção na estranheza deste texto. A escolha da ênfase que Paulo dá à ceia é muito estranha. Seria muito mais natural, marque bem, Paulo dizer: porque o que eu recebi do Senhor também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite da festa da Páscoa, tomou o pão. Mas não é isso que ele faz. Que coisa mais estranha, né? Seria natural ele dizer isso, na noite da festa da Páscoa. Ao invés disso, ele diz, na noite em que foi traído. Que coisa! Você já havia prestado atenção para esse detalhe? Ele diz, na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e se colocou no nosso lugar. O contexto da ceia é visto claramente em Lucas 22, 7 a 23. Era uma quinta-feira de manhã, quando Jesus mandou que seus discípulos preparassem a comemoração da Páscoa. O texto diz, se você quiser acompanhar comigo, Lucas 22, 7 em diante, aqui nós temos o contexto tanto pascal e o contexto que viraria a celebração da ceia do Senhor. O contexto da Páscoa e, posteriormente, o contexto da nossa celebração de ceia. Lucas 22, 7 em diante. Ao chegar o dia da celebração, no qual se matava o cordeiro da Páscoa, que depois se comia com pão sem fermento, Jesus enviou Pedro e João à frente
para que arranjassem onde preparar a sua refeição de Páscoa. Onde queres que vamos? Perguntaram. Logo que entrarem em Jerusalém, encontrarão um homem transportando um cântaro de água. Sigam-no até a casa onde entrarem e digam ao homem que ali vive: o nosso mestre pede-te que nos mostres a sala onde irá comer a refeição da Páscoa com seus discípulos. Ele levará vocês a uma grande sala mobilada. Preparem aí a refeição. Foram então até a cidade, e tudo se passou como Jesus dissera. Ali prepararam a ceia da Páscoa. Então chegou Jesus com os discípulos, e na altura devida todos se assentaram à mesa. Jesus disse: desejei muito comer esta Páscoa com vocês, antes de começar o meu sofrimento, porque agora vos digo que não mais comerei outra vez em vossa companhia, senão quando o que esta refeição representa se realizar no reino de Deus. Pegou então num copo de vinho, e depois de ter dado graças, disse: tomem e repartem entre si, porque só tornarei a beber o vinho quando tiver chegado o reino de Deus. Depois pegou no pão e, dando igualmente graças a Deus por ele, partiu-o e deu-o aos discípulos. Este é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, serviu-lhes de novo um copo de vinho, dizendo: este vinho é o sinal do novo pacto, da nova aliança, assinado com meu sangue, que é derramado em sacrifício por vocês. Mas aqui sentado comigo, a esta mesa, está também o homem que vai me trair. O Filho do Homem tem de morrer, porque isso faz parte do plano de Deus, mas ai daquele que me trairá. Os discípulos puseram-se a perguntar entre si quem dentre eles seria capaz de fazer semelhante coisa. Esse é o contexto da Páscoa, como eu disse, que se tornaria o contexto mais tarde de celebração da ceia do Senhor. Mas o que é a Páscoa? A Páscoa é a festa que marca o início do calendário bíblico de Israel e delimita todas as outras festas da Bíblia. Páscoa, Pessah em hebraico, significa literalmente passagem, pois o Senhor passou sobre as casas dos filhos de Israel, poupando-os da morte. Êxodo 12, 27. A Páscoa é uma festa instituída por Deus como um memorial para os filhos de Israel, para que eles jamais se esquecessem que foram escravos no Egito e que o próprio Deus os libertou com mão poderosa, trazendo julgamento sobre os deuses do Egito e sobre Faraó. Páscoa fala de memória, de identidade. O povo de Israel foi liberto do Egito para poder servir a Deus e ser luz para as nações. Páscoa é uma festa instituída para que Israel jamais se esquecesse de seu benfeitor, que viria a ser Cristo Senhor. Naquela época, era muito comum casas com pavimento superior, sem divisória, um segundo andar, em termos atuais. Muitas vezes este segundo piso era usado para entreter hóspedes, para refeições e para dormir. Esse tipo de ambiente possui uma entrada por fora, uma escada por fora que tornava como que um local privado. Também era muito comum haver nesse tipo de ambiente tapetes e almofadas. Imaginemos o cenário naquele dia, quando o sol ia se pondo, no finalzinho da tarde, era soada uma trombeta em Jerusalém, anunciando o começo da Páscoa. Nos evangelhos lemos o seguinte, Marcos 14, 17. Ao cair da tarde, foi com os seus 12, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele seus discípulos, e disse-lhes: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa. Naquela época, as almofadas eram postas ao redor de uma mesinha baixa circular. Os participantes reclinavam sobre o lado esquerdo, deixando o braço direito livre para se alimentar. Esse tipo de ajuntamento criava um clima de intimidade, um clima de comunhão, um clima de proximidade. Em meio a esse clima de proximidade, de comunhão,
esse clima suave, Jesus anuncia algo terrível. E quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade vos digo que um dentre vós que come comigo me trairá. Marcos 14, 18. Imagina o choque, imagina a perplexidade dos discípulos. Traição? Quem faria uma coisa dessa? Eles se entreolham mistificados. Aí então Pedro acena para João, que está debruçado no peito de Jesus, para que ele pergunte. A réplica, a resposta de Jesus confunde seus discípulos. Deixa todo mundo um tanto perplexo. Essa mesma resposta nos confunde hoje. Será que eu também não tenho traído Jesus? Será que você não tem traído o Senhor? Muito frequentemente traímos a Jesus pela nossa falta de fé, a falta de confiança. Até recentemente, ou até algum tempo, alguns anos atrás, eu achava que falta de fé era simplesmente uma fraqueza. Mas entendo que falta de fé é uma maneira de desonrar o Senhor, porque quando eu não confio, eu estou dizendo que Ele não está do meu lado. Então nós traímos o Senhor, muito frequentemente por falta de confiança nele. Vocês lembram das palavras de encorajamento de Jesus naquela noite? Não se perturbe os vossos corações, creiam em Deus, creiam também em mim, João 14, 1. Quem de nós não tem experimentado ansiedade e medo ao enfrentar um futuro desconhecido que promete perigo e assombro? A insegurança que passamos e temos passado durante essa pandemia, a insegurança, temor, nos fragilizam nossas emoções e perturbam os nossos corações. Muitas vezes, ameaças físicas tiram a nossa paz, porque não podemos calcular o que é que vai vir. A imaginação age como um carrasco, desmontando a segurança da vida interior diante da possibilidade de torturas ainda não sentidas. O sofrimento, o possível sofrimento, aflige a nossa alma com dores quase reais, dores agudas e insuportáveis. Perturbação, quando o médico anuncia que temos que fazer um exame porque há uma suspeita de câncer ou algo do tipo. Enfim, somos atribulados muitas vezes de diversas formas e maneiras. Eu imagino que muitos de nós passaram por momentos difíceis durante esses últimos 3 ou 4 meses. Eu passei por uma luta difícil. Eu imagino, repito, que muitos aqui também atravessaram lutas, problemas, dificuldades e tormentos. Marcos informa que na noite da traição, os discípulos fugiram. Uma reação natural ao se confrontar com uma ameaça que ultrapassa os recursos disponíveis do coração. Pedro, mais corajoso, acompanhou o desenvolvimento da narrativa, mantendo sua distância de Jesus. Quando, porém, foi acusado repetidas vezes de ser seguidor de Jesus, negou com veemência, fez juramentos, afirmando que não era. Aí está uma maneira de se tentar escapar do perigo. Aí está uma maneira de se expressar falta de confiança, falta de fé. Aí está uma maneira de se trair a Jesus. Naquelas horas em que o perigo se aproximava, Jesus declarou: não perturbem os vossos corações, creiam, tão somente creiam. Quando a mais adequada escapatória for negar, jurar inocência e fugir para se esconder, é bom ouvir dos lábios do Senhor: não perturbem os vossos corações. É tão bom para mim ouvir essas palavras. Não perturbe o teu coração. O escudo do crente continua sendo creia. O escudo, a fortaleza do crente continua sendo creia, acredite. Crer, no sentido empregado por Jesus, significa confiar na soberania dele, na soberania do Todo-Poderoso,
toda a poderosa transformação da ameaça em bênção. Crer em Cristo significa confiar naquele que de sua espontânea vontade aceitou a cruz e todas as agonias da morte. O profeta Isaías relatou esta verdade: meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Isaías 53, 11. Os piores e mais terríveis sofrimentos que a vida ou a morte podem lançar sobre nós, nos foram levadas pelo nosso substituto, o nosso Jesus. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação, conforme cantamos aqui. Morreu na cruz, mas ressuscitou. É essencial que creiamos nesta verdade para nos beneficiarmos deste recurso eterno. Meu querido, será que você e eu temos vivido debaixo dessa graça, debaixo dessa crença, debaixo desta confiança? Por vezes confesso que não vivo, por vezes hesito, por vezes vacilo na minha fraqueza. E você? Em busca de perfeição, eu muitas vezes esqueço da graça e do perdão de Jesus. Consequentemente, passo a viver debaixo da lei. O que vemos no texto de 1 Coríntios não é acidente. Se prestarmos muita atenção, veremos que a celebração da ceia é a comemoração da morte de Jesus. Morte essa que aconteceu por causa de uma traição. Enquanto existir o mundo, a morte de Jesus estará conectada à traição. Infelizmente, como eu disse, de vez em quando você e eu trairemos a Jesus. Faremos isso consciente ou inconscientemente. Faremos isso por causa da nossa desobediência, por exemplo. Por causa do nosso pouco amor, um outro exemplo. Por causa da nossa falta de fé, ainda outro exemplo. Por causa que não confiamos nele. Onde está a tua confiança no Senhor? Onde está a minha confiança no Senhor nesta noite? Celebramos a ceia, um atestado do seu amor por nós. Qual é o teu problema? Qual é a tua dor? Qual é a tua dificuldade? Embora sejamos, vez por outra, traidores do Senhor, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Na mesa do Senhor, que participamos ainda há pouco, renovamos nossa confiança nele. Repousemos na graça e no perdão de Jesus. No nome do Filho, amém.